Graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso médio de Teologia à Distância do STBnet, Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Nini. Eu sou o professor Paulo Pescador e, dando sequência aos conceitos introdutórios de teologia sistemática, chegamos agora à terceira aula, onde irei falar aqui da importância do estudo teológico. E uma coisa que talvez assuste vocês logo de cara é que o estudo da teologia sistemática pode ser um estudo perigoso e tendencioso, principalmente quando os autores de teologia sistemática colocam seus pressupostos acima da Bíblia e tentam interpretá-la com a distorcida lente das suas convicções pessoais ou do segmento teológico ao qual pertencem. Não obstante, quando somos honestos com a Bíblia e deixamos a mesma se auto-interpretar, o estudo da teologia sistemática passa a ser então bastante útil e nossas convicções passam a ser verdadeiramente bíblicas. Então, dentro deste tema aqui da importância do estudo teológico, vamos ver aqui algumas divisões da teologia, ok? Começando aqui pela própria teologia sistemática. Porque a grande importância de um estudo sistemático não tendencioso da Bíblia é que nós aprendemos a interpretá-la corretamente, extraindo dela a verdade permanente, separando esta verdade permanente dos usos e costumes e das formas de expressão temporária dos tempos bíblicos, contextualizando esta verdade e aplicando-a corretamente ao nosso contexto, aos nossos dias, às pessoas da nossa época e ao contexto histórico no qual estamos inseridos. E quando nós falamos em teologia sistemática, devemos ter em mente aqui alguns pontos. O primeiro ponto é que devemos entender que a Bíblia, ela, além de ser um todo coerente, ela também é uma unidade. Porém, ela é uma unidade composta, ou seja, é uma unidade, é um único livro composto por diversos livros. E quando estudamos as doutrinas da Bíblia de forma sistemática, nós temos em mente que a Bíblia realmente é um todo coerente e harmônico. Nós percebemos realmente que cada parte dela é ligada a esse todo e a ele alinhada. Pois você não encontra na Bíblia um único versículo que contrarie o todo. Você pode sim achar por aí interpretações equivocadas que se autocontradizem, que contradizem o texto bíblico e que entram realmente em confronto com o texto das Sagradas Escrituras. Assim, meus queridos, podemos dizer que nenhuma doutrina pode ser fundamentada em versículos isolados e tirados do seu contexto. Ou seja, uma doutrina verdadeira, para ser fundamentada, ela deve realmente ser levada à Bíblia inteira. Isto é, ela deve ser confrontada não com um ou dois versículos, mas com todos, absolutamente todos os versículos que falam acerca desta doutrina que está sendo estudada. Isso, meus queridos, é o que chamamos de sistematizar a doutrina bíblica. Isso realmente é fazer teologia sistemática. E uma segunda divisão aqui do estudo teológico que eu quero compartilhar com vocês é o que chamamos de teologia bíblica. Então, se eu perguntar aqui para vocês o que significa teologia bíblica, é bem possível que a maioria de vocês aqui iria me responder que se trata de uma teologia pautada na Bíblia, que vai contra as heresias, que diz exatamente aquilo que a Bíblia quer dizer, entre outras coisas, o que realmente não deixa de ser verdade. Porém, meus queridos, é útil nós sabermos que a teologia bíblica, como o ensino teológico, ou como divisão do ensino teológico, ela surgiu com a intenção de se distinguir da teologia sistemática e também da teologia histórica. Trata-se realmente de um excelente método de estudo da palavra de Deus. Porém, devemos entender que essa tentativa de distinção aí da teologia bíblica e sistemática, principalmente,
acabou, de certo modo, confrontando a teologia sistemática, de modo que hoje nós temos uma grande controvérsia realmente entre os escritores da teologia bíblica e os autores da teologia sistemática, e esta realmente já é uma controvérsia histórica, ok? E o principal motivo que os escritores ou autores da teologia bíblica tentam realmente se distinguir da teologia sistemática é justamente aquele motivo que eu apontei na introdução, ou seja, a tendenciosidade, porque infelizmente eu sou professor de teologia sistemática, gosto de teologia sistemática, mas tenho que admitir que realmente, infelizmente, muitos autores de teologia sistemática acabam sendo tendenciosos, porque acabam realmente colocando os seus pressupostos acima da Bíblia, acabam realmente sendo desonestos com o texto bíblico, não deixam a Bíblia se auto-interpretar e não deixam com que as suas pressuposições, seus pressupostos, nasçam realmente da interpretação bíblica. Antes, eles já vão com uma teologia pronta e fazem uma interpretação distorcida por conseguinte. E isso eu realmente reconheço. Mas o problema não está na teologia sistemática. O problema está na tendenciosidade realmente dos autores de teologia sistemática. Agora, controvérsias à parte, nós, estudantes de teologia, de forma direta, nós não temos nada a ver com as controvérsias, com as desavenças aí dos teólogos. Portanto, o meu conselho é que todos aqui devam realmente procurar tirar o melhor proveito tanto da teologia bíblica quanto da teologia sistemática, como também da teologia histórica que nós vamos ver agora na sequência, ok? Antes, porém, eu repito aqui a pergunta a vocês. O que é teologia bíblica? Por que estou repetindo esta pergunta? Simplesmente porque eu perguntei, mas ainda não respondi, ok? E como eu disse, a teologia bíblica é um excelente método de estudo das Sagradas Escrituras, que difere realmente da teologia sistemática, agora nós vamos ver no que se difere, né? No seguinte aspecto. Enquanto na teologia sistemática nós pegamos um tópico, um tema, um assunto, uma doutrina e percorremos toda a Bíblia com esse assunto, com esse tema, com essa doutrina, e verificamos todos, absolutamente todos os versículos, textos e perícopes acerca deste ensinamento, já na teologia bíblica, nós verificamos o que determinado livro da Bíblia ou o que determinado autor entendia em seu tempo acerca daquela doutrina ou daquele tema. Ou seja, meus queridos, a teologia bíblica ela é dividida em teologia do Antigo Testamento e teologia do Novo Testamento. Portanto, quando lá na frente vocês tiverem teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, vocês certamente se lembrarão do que eu estou dizendo aqui e saberão que se trata da teologia bíblica ou da divisão da teologia bíblica, ok? Então guarde aí, teologia bíblica se divide em teologia do Antigo Testamento e teologia do Novo Testamento. Agora, para que vocês entendam melhor o que eu estou dizendo aqui, além de ler o nosso material didático, o PDF que está disponibilizado a vocês, se vocês puderem ler a página 2 da Teologia Sistemática do Wayne Grudem, será muito útil para que vocês entendam a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática. Por quê? Porque lá o Wayne Grudem ele nos faz entender a diferença entre esses dois estudos por meio de simples perguntas. Ele pega o exemplo do ensinamento, por exemplo, aqui sobre a oração. Então ele, sob a ótica da teologia bíblica, ele vai falar para você, olha, para você entender o que é teologia bíblica, você deve pegar o ensino da oração, né, e perguntar o que determinado livro ou o que determinado autor bíblico ensina sobre a oração. Por exemplo, na teologia bíblica do Antigo Testamento, poderíamos perguntar aqui, o que o livro de Jó nos ensina sobre a oração? O que aprendemos com o profeta Daniel sobre oração? Ou ainda, o que o Antigo Testamento como um todo nos ensina sobre a oração? Isto é teologia bíblica, queridos.
Agora, o mesmo também se aplica à teologia bíblica do Novo Testamento. Poderíamos perguntar aqui sobre a oração: o que o Evangelho de Lucas ou qualquer outro livro do Novo Testamento nos ensina sobre a oração? Ou ainda, o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a oração? Então a gente percebe que a teologia bíblica ela traz o significado daquele ensino para o autor e para os leitores originais ali. É como se fosse o estudo da revelação bíblica até o período da história onde foi registrado aquele ensino, ok? E em relação à teologia sistemática, qual seria então a pergunta que nós deveríamos fazer para distinguir da teologia bíblica? A pergunta seria essa, meus queridos: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca da oração? Note, o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje, nos dias atuais, acerca da oração? Ou seja, na teologia sistemática, nós verificamos absolutamente todos os textos sobre a oração, isso na Bíblia toda, para ver o que ela nos ensina hoje, o que ela nos ensina na atualidade. Isto é, trata-se de um ensinamento contextualizado e aplicado da Bíblia. Então vocês conseguem notar aí a diferença que existe entre teologia sistemática e teologia bíblica? Notamos que a teologia bíblica e a teologia sistemática não são ensinos excludentes e contraditórios, como alguns tentam fazer-nos entender. Não, meus queridos. São antes ensinamentos complementares. E o bom estudante de teologia, se não tiver preconceito com relação a um ou outro método, certamente saberá absorver o melhor de cada um desses excelentes métodos de estudo teológico. Então, nós notamos também que tanto a teologia bíblica quanto a teologia sistemática são estudos que devem considerar a questão da revelação progressiva de Deus. E se você não sabe o que é revelação progressiva de Deus, você aprenderá aí no decorrer das disciplinas de teologia sistemática. Muito bem. E a terceira divisão do estudo teológico que eu quero trazer aqui para vocês é o que nós chamamos de teologia histórica. O que vem a ser a teologia histórica? Bem, teologia histórica nada mais é do que o estudo sobre como os cristãos, em diferentes períodos da história, entenderam vários assuntos teológicos. E este realmente é um estudo que nos ajuda a confrontarmos aí as interpretações históricas, as interpretações dos pais da igreja, por exemplo, com as interpretações atuais. E este conhecimento ele nos ajuda e ajuda muito a também corrigirmos aí as heresias do passado e também a não cometermos os mesmos erros históricos que foram cometidos. Portanto, o estudo da teologia histórica é realmente um grande auxílio no estudo da teologia sistemática. Então, nós vamos entender, quando nós estudamos a teologia histórica, nós entendemos também que é muito difícil aparecer uma nova heresia. Por quê? Porque muitas das heresias que nós vemos aparecendo aí constantemente aí nos dias atuais, na verdade são repetições de muitas heresias que já foram realmente cometidas no passado e que já foram realmente refutadas e rejeitadas pela verdadeira igreja cristã. E há realmente uma ideia que é pregada ou ensinada aí por muitos eruditos cristãos dos dias atuais de que nós estamos num estágio superior de interpretação das Sagradas Escrituras do que os pais da igreja, do que aqueles que realmente estudaram e defenderam a fé no passado. Isto é verdade, mas é verdade em partes. Por quê? Primeiro que devemos considerar muitos aspectos, como por exemplo os recursos. Os pais da igreja não tinham os recursos que nós temos hoje às suas mãos, né? Eles não tinham a tecnologia, eles não tinham realmente os textos à disposição, eles trabalhavam com manuscritos e com pilhas e pilhas e pilhas de manuscritos. Este é um ponto. Outro ponto é que nós só podemos dizer que realmente estamos num estágio mais avançado de interpretação se nós não cortarmos realmente o relacionamento
com as interpretações do passado, com a teologia histórica. Por quê? Porque é o que eu falei, nós, por meio dessas interpretações, nós sabemos o desenvolvimento do pensamento cristão, o desenvolvimento do pensamento sistemático. Assim também nós vamos aprender tanto os erros como os acertos que foram cometidos, né? Então, para uma melhor compreensão da teologia histórica, eu aconselho a vocês a leitura do excelente livro do Louis Berkhof, que se chama aí Princípios de Interpretação Bíblica, ok? Guardem esse nome. Há outros livros que vocês podem ler também, como por exemplo História do Pensamento Cristão, do Justo Gonzalez, mas para melhor entendimento aqui dessa questão da história da interpretação, né, eu aconselho realmente a leitura do Princípios de Interpretação do Louis Berkhof, ok? Bem, eu apresentei aqui 3 divisões aí do estudo teológico, mas na verdade nós temos outras divisões também da teologia, tá? Como por exemplo, temos a teologia exegética, temos aí a teologia prática, teologia natural, teologia dogmática. Claro que eu não vou explicar também na aula de hoje essas divisões, mas ao longo do estudo teológico vocês vão aprender aí o que são essas divisões, né? Teologia exegética, você vai ter a própria exegese bíblica, né? Aí vocês vão ter aí dentro desse estudo também a hermenêutica, que é bem ligada também em um dos aspectos aqui da teologia prática, que é a própria homilética, ou também a gente pode ver aqui também gestão eclesiástica, podemos ver aqui teologia pastoral, né? Na teologia natural a gente pode pegar aí também a questão da revelação geral de Deus. E aqui temos a teologia dogmática, que vai falar aí da questão do estudo dos credos da igreja, fundamentação de doutrinas, apologética cristã, a polêmica e a ética em si. Portanto, chegamos agora ao ponto no qual podemos fazer realmente uma definição de teologia sistemática, porém, não faremos nesta aula, mas o faremos nas 2 próximas aulas, que são as 2 últimas aulas desta disciplina introdutória aqui à teologia, ok? Antes eu quero concluir a aula de hoje com um slide aqui tirado aqui de um material do meu querido amigo professor Tiago Rabelo Perim, né, com autorização dele, estou utilizando esse slide que é um slide dele, que ele tirou aí do excelente livro Teologia Bíblica ou Teologia Sistemática, do D.A. Carson, ok? Então, neste slide aqui, o professor Tiago Perim ele mostra o caminho correto para que nós cheguemos a uma teologia sistemática não tendenciosa. Lembrem-se que eu falei ali na introdução que o estudo da teologia sistemática pode ser um estudo perigoso e tendencioso. Por quê? Porque as pessoas vão com uma teologia pronta já para fazer uma interpretação tendenciosa. Isso não é o correto. O correto seria seguir este caminho. Ser honesto com a Bíblia, deixando a Bíblia se auto-interpretar, fazendo uma exegese, ou seja, extraindo do texto bíblico aquilo que o texto realmente diz. Depois nós iríamos para a teologia bíblica, ou seja, entender o significado original ali e a intenção original do autor e o significado daquele texto que o autor bíblico escreveu para os leitores originais, ou seja, os leitores da sua época. Depois iríamos para a teologia histórica, entender realmente como diferentes cristãos em diferentes períodos da história entenderam aquela doutrina, para depois chegarmos a uma teologia sistemática não tendenciosa. Mas como eu disse, às vezes a pessoa vai com uma teologia pronta ou pressupostos prontos para interpretar o texto bíblico. Assim, por exemplo, um autor hipercalvinista vai já com uma teologia hipercalvinista tendenciosa fazer uma exegese e extrair dali aquilo que lhe interessa. Do mesmo modo, um autor hiperarminiano faria o mesmo. Levaria aí uma teologia pronta já para fazer uma exegese tendenciosa e assim por diante. Então, qual que seria realmente o caminho mais correto? Seria este. Mas é difícil. Por quê? Porque todos nós temos tendência, todos nós temos pressupostos e todos nós temos dificuldade realmente de abandonarmos os nossos pressupostos
para seguir esse caminho aqui totalmente imparcial. Então, infelizmente, vamos realmente com uma teologia pronta fazer a interpretação do texto bíblico, o que é incorreto e não é recomendável. E como nós temos esta grande dificuldade de nos esvaziarmos dos nossos pressupostos, o D.A. Carson ele traz aqui uma solução aí mais ou menos provisória, né, ou algo para minimizar essa tendenciosidade da teologia sistemática, ou melhor dizendo, não da teologia sistemática, mas dos autores da teologia sistemática. Então, ele traz esse gráfico aqui, né? Você pode sair aqui da teologia sistemática e sair faccionando, né? Faz pelo menos uma exegese, aí faz a relação da exegese com a teologia bíblica, da teologia bíblica com a teologia histórica, pega a teologia histórica e volta aqui na exegese para ver os acertos e erros, e aí você vai tentando fazer uma teologia sistemática o menos parcial possível, o mais livre possível dos pressupostos, ok? Então era isso que eu tinha a dizer na aula de hoje. A aula de hoje está, portanto, encerrada e na nossa próxima aula, que é a nossa penúltima aula, ou seja, a aula de número 4 dessa disciplina introdutória, nós vamos começar a definir a teologia sistemática, parte 1 na aula 4 e parte 2 na aula 5, onde encerraremos a disciplina, ok? Um grande abraço, tenha um excelente estudo aí na presença e no temor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a nossa próxima aula.